Teleaula Parnamirim. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha de história, professor Euclides. Então, agora a gente pode se comunicar, né? Encosta ali o celular, vamos fazer um intercâmbio, vamos trocar ideias sobre as nossas aulas, tá ok? Certo? Então ficou aí a dica. E agora vamos continuar a segunda parte do nosso estudo sobre a República Populista, né? Nos governos JK, Jânio e Jango, tá certo? Vamos lá para o quadro. República Populista, pessoal, né, de 1946 a 1964, ela termina com um golpe militar, né? Tá certo? Então, você agora, antes a gente já tinha visto, né, retrospectiva, o governo, a volta de Getúlio, né? O governo de Getúlio, né? Depois, e Gaspar Dutra, né? Gaspar Dutra, Getúlio, e agora vamos ter JK, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Mais adiante. Tá aí, pessoal. Juscelino Kubitschek, ele, descendente de poloneses, médico, ingressou na política em Minas Gerais, tornou-se deputado, tal, foi, né, galgando postos na política e vai se tornar o presidente, né? Era conhecido como presidente Sorriso, presidente Bossa Nova, né? Então tá aí JK. Vamos ver alguma coisa aqui sobre JK, né? Nas eleições de 1955, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República, juntamente com seu vice-presidente João Goulart. Lembrando, pessoal, que João Goulart ele já tinha sido ministro de Getúlio Vargas, né? Foi ministro de Getúlio Vargas e agora ele vai ser vice-presidente, né, da chapa de Juscelino, porque naquela época a política era assim, você podia, não é? Você podia votar um presidente e o vice-presidente podia ser da outra chapa. Mas nesse caso, a chapa foi plenamente vencedora, né? Tanto o presidente como o vice foi numa chapa única, tá certo? Então, como o presidente também era conhecido, ficou famoso por seu plano de metas, apresentado ao povo brasileiro que seu maior plano de governo era o desenvolvimento econômico rápido, com o famoso lema 50 anos em 5. Aquela política de JK, 50 anos em 5. Conquistou seus eleitores e garantiu para si a presidência do Brasil. Seu mandato começou em 1956 e foi até 1961, quando a presidência foi assumida por Jânio Quadros. Veja bem, a grande realização de Juscelino foi a construção de Brasília, né? Veja bem, porque Brasília foi construída na região central do Brasil. Naquela época, vocês sabem que o Rio de Janeiro, né, era a capital do Brasil, né? Porém, a questão de estratégica, sabe-se, né? É natural, é comum que um país tenha a capital, né, a sua capital na região central, para a questão de proteção, a questão de uma invasão inimiga, isso e aquilo, até também para se comunicar com várias regiões, né, e não ficar distante de nenhuma delas, mas manter o contato com todas e tendo uma distância equacionada, né, para cada uma, tá certo? Então, a Brasília vai ficar ali no coração central do Brasil. Foi uma ideia interessante, foi, né? Porém, teve gastos, teve, né? Esses gastos vão ter uma repercussão que a gente vai ver mais adiante. O que é que vemos na próxima paginazinha aí, né? Então, para construir Brasília, para ter esses planos de metas, Juscelino fez empréstimos, né? Empréstimo, capital estrangeiro foi adquirido para fazer o uso desse plano de metas. E o que consistia esse plano de metas, né? Desenvolvimento da indústria,
a indústria principalmente automotiva, não é? Aí foi construído muitas estradas, tá certo? Ok? Quer dizer, empresas automobilísticas como a GM, né, esteve presente. Então, mais adiante. Próxima telinha. Aí, pessoal. Então, o plano de metas basicamente consistia em quê? Em transporte, energia, né? Gerar energia, né? Questão de hidrelétricas, questão de transporte, rodoviária, né? Principalmente rodoviária. Agora, uma coisa que ficou negligenciada no governo Juscelino foi a questão da agricultura. Esse setor não foi tão visado nesse governo Juscelino, certo? Bom, agora é o seguinte, uma exigência do capital estrangeiro, né, era que Juscelino investisse na área do interesse dele, né, do Banco Mundial ali e tal, FMI, aquelas coisas. A influência, não é? Eles queriam que Juscelino investisse em determinados setores. Aí ele disse, não vou investir não. E acabou decretando moratória, e essa dívida ficou pendente. Tá certo, pessoal? O que mais? Mais adiante. Tá aí uma foto mostrando a inauguração de Brasília. Tudo muito bom, né? O que mais? Sim, o plano de metas foi interessante, mas teve as suas consequências. Que consequências foram essas? Vamos dar uma olhada na telinha. A política de JK, que era da base econômica desenvolvimentista, apresentou vários pontos positivos, mas também alguns negativos para o Brasil. Com a entrada de grandes empresas, empregos foram gerados, contudo, o país acabou ficando muito dependente do capital externo. A zona rural foi deixada de lado com o investimento na indústria nas capitais, na industrialização nas capitais, aliás. Algo que prejudicou bastante os trabalhadores do campo e a produção agrícola. Brasília gerou uma dívida externa, deixada que cresceu significativamente. Problemas com a migração e o êxodo rural descontrolado fizeram a pobreza e a violência aumentarem consideravelmente. Então, muita gente deixou a região rural, principalmente no Nordeste, né, para trabalhar em Brasília, né? Então, eram os chamados candangos, né? Aquela população. Então, houve um êxodo rural. As pessoas procuravam melhores condições de vida e migrando para aquelas regiões do Centro-Oeste, tá certo? O que mais? Vamos ver aqui. Vamos voltar um pouquinho. Já está... Aqui a questão de corrupção no Brasil é uma coisa endêmica. Já no governo de Dom João VI, né, quando ele veio para o Brasil, a família real, já havia aquelas denúncias, aqueles escândalos de corrupção. E a coisa não deixava de acontecer, né? A gente viu na República Velha, aquelas políticas dos governadores, durante o governo Vargas, que ele fez um bom governo, porém, havia muita corrupção, muita gente envolvida em corrupção, tá certo? E nas eleições, nas outras eleições que posteriormente, né, você vê Juscelino, ele foi eleito, porém, havia denúncias de corrupção no governo, aquelas coisas todas. Então vai surgir um personagem, assim, de certa forma, folclórico, né? Que se identificava com as massas, populista, né? Quando ele ia para o comício, ele levava um pão com mortadela, né? Botava no bolso do paletó, e o pessoal achava engraçado essas coisas, né? Aquele cabelo dele assim penteado para trás, e aquele paletó escuro cheio de caspa, não é? Certa vez, e esse personagem era chamado Jânio Quadros, não é? E seu grande oponente, seu grande rival em São Paulo, não é? Era
Adhemar de Barros, né? Adhemar de Barros. Certa vez, Adhemar de Barros, num comício, não é? Ele trouxe na gaiola um gambá, né? E mostrou para o povo que estava vendo o comício dele, olha, aqui está a presença de Jânio Quadros, dentro de uma gaiola, um gambazinho. Aí no outro comício, agora com o Jânio Quadros leva na gaiolazinha de ferro, olha pessoal, a presença agora de Adhemar de Barros. Aí mostrou uma ratazana, entendeu? Então, essas histórias, né, são bem pitorescas desses políticos profissionais da época, populistas. E Jânio era um político populista, um político de carteirinha, né? Assim como o Adhemar de Barros, né? Bom, aí Jânio, ele tentou, assim como Getúlio também tentou, Juscelino tentou, fazer uma política independente de influência externa. Porque você tem que saber, gente, que a gente está vivendo em pleno período da Guerra Fria. Então os países tinham que se definir, ou ficar do lado americano, ou ficar do lado soviético, tá certo? E Jânio, ele tinha não só essa pretensão de ficar livre dessa influência estrangeira, mas também ele queria dar um golpe de Estado, ele queria ser um ditador, ele queria governar sozinho, não é? Ele tinha herdado uma dívida grande do governo Juscelino. Então, ele estava um pouco impossibilitado, tal, e ele se aproxima de potências socialistas, tentando barganhar com o governo americano também, não é? E ele comete alguns deslizes, né, que a gente vai ver mais adiante. Bom, ele tinha um lema do varre, varre, vassourinha, né? Varrer a corrupção, era chamado Homem da Vassoura. O jingle dele de eleição foi o mais conhecido, né? Se vocês quiserem ver na internet, o jingle de Jânio, varre, varre, vassourinha, né? Aquela coisa. Então ele conseguiu ser eleito, né? Aquela coisa toda. Tá? Era emocionalmente instável, né? É um sujeito que era esquisito, né? Vamos dizer assim. Então, continuando. Essa foto é emblemática. Veja ele todo torto, né? Ele aparece na fotografia aí. Ele estava na fronteira do Brasil com o Uruguai e ia se encontrar com o presidente do Uruguai. De repente, houve um tumulto próximo e ele se espantou, foi olhar para trás e o fotógrafo pegou essa foto aí, emblemática de Jânio, né? Uma coisa interessante também do governo Jânio, que ele proíbe a briga de galo, né, do governo dele, as mulheres usarem biquínis na praia, não sei que esse ódio dele, né, as mulheres usarem biquíni na praia, e corrida de cavalos aos domingos, né, os jockeys. Então, ele tinha também o costume de fazer bilhetinhos, né, entregar às pessoas com a assinatura dele, aqueles famosos bilhetinhos do Jânio. Que mais? Mais adiante. Então, ele se aproxima, como eu falei, dessas potências europeias, tentando fazer acordos comerciais, isso e aquilo, que vai desagradar os Estados Unidos, né? Inclusive, ele é chamado à presença do presidente americano na época, John Kennedy, e ele não comparece a essa reunião. E, além do mais, ele condecora Che Guevara, com a maior condecoração que o Brasil tem, a condecoração do Cruzeiro do Sul, o guerrilheiro Che Guevara. Isso aí vai causar um mal-estar tremendo, tanto do governo, das Forças Armadas, como dos setores conservadores, né? Entendeu aí? Então, mais adiante. Bom. Então, em meio a essa polêmica, né, Jânio perdia sua popularidade com a adoção de medidas de pouca importância. Entre outras ações tomadas pelo seu governo, está aí. Proibiu a realização de desfiles de biquíni, a realização de rinhas de galo, limitou as corridas de cavalo para fim de semana e proibiu o uso de lança-perfume. Tais medidas colocavam como uma liderança desprovida de um projeto político capaz de superar problemas que assolavam o país. Tá vendo? Então, coisas que ele deu muita ênfase
foram tidas como superficiais, né, para as questões que envolviam o país na época. Mais adiante, está aí a famosa foto, né, que mostra Jânio e Che Guevara na época, né? Como é que pode os setores de esquerda, né, os políticos de esquerda dizer, ele se aproximando de Che Guevara, que era um conservador, né? E os setores da direita também, como é que pode? Esse cara aí é um maluco, não sei o quê. Então ele vai desagradar tanto a direita como a esquerda, tá certo? E ele pretendia dar um golpe. Por que ele pretendia dar um golpe? Porque seu vice não era da sua chapa, era da chapa diferente. Ele concorreu a presidência com o general Teixeira Lott, né? Ele ganha a eleição, porém o vice da chapa Teixeira Lott, João Goulart, fica no governo juntamente com Jânio, né? Então, de chapas diferentes, chapas rivais. E ele diz assim, olha, João Goulart, vá para a China fazer uns negócios lá com os chineses, não é? E depois ele renuncia quando João Goulart está na China. Ele renuncia e esperando que o povo pedisse a volta dele, né? Entendeu aí? E de uma forma que ele afastando João Goulart, tá certo? Para João Goulart não assumir o cargo, tá bom? Porém, o tiro saiu pela culatra, né? Nem os militares apoiavam ele, nem a esquerda, nem a direita, e o pretenso golpe político que ele queria dar não funcionou, tá certo? Mais adiante. É o que eu falei, né? Ele renuncia e quem vai assumir é o vice. Agora, uma crise ainda maior. Caminhamos, pessoal. João Goulart, né? João Goulart, ele vai assumir a presidência. Havia uma proposta de setores da política de fazer o Brasil agora um parlamentarista, né? Não mais presidencialista. Vai haver um plebiscito e o povo escolhe pelo presidencialismo novamente. E o Jango, como era chamado, Jango, ele vai agora governar com seus plenos poderes. Porém, o Jango ele não se mostrou um presidente muito firme, não. Tá certo? Ele faz propostas ousadas de reformas na educação, na política, na indústria, economia, tudo, propostas ousadas, tudo, mas não põe em prática como deveria. E dentro dessas reformas, a mais polêmica era a reforma agrária, que desagradou setores agropecuários, né? Latifundiários, que não gostaram dessa reforma que o Jango queria fazer na política, né? Então, esse aí foi um dos grandes, um grande motivo para, vamos dizer assim, ele sair do governo, vamos dizer assim, haver um golpe militar. Então, ele era visto, como alguns setores, como comunista, mas João Goulart não era comunista, né? Só que a gente está vivendo um período de radicalização, né? A esquerda estava muito atuante, tanto setores da esquerda estavam muito atuantes, como da direita, na extrema esquerda, extrema direita, muito atuante, não é? Havia uma crise política e essa crise também econômica não estava sendo bem administrada pelo presidente, ele não estava tendo um pulso para isso, tá certo? Carlos Lacerda, o governador do Rio de Janeiro, era favorável a uma intervenção militar americana no Brasil, que vai desagradar as Forças Armadas, não é, brasileiras, que queriam uma atuação, uma reprimenda de João Goulart, né? João Goulart, ele se mostrou muito aquém, né? Um presidente que não tinha muito pulso, tá certo?
vai haver também uma campanha da legalidade para João Goulart se manter no poder, encabeçada por Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, que era do mesmo estado de João Goulart, para se manter no poder, mas não vai dar certo. Ele vai ser deposto e vai ser obrigado a se exilar no Uruguai, né? Aí você vai ter um golpe militar, tá certo? O Brasil estava passando por uma convulsão política muito grande nesse período, né? Decorrente da Guerra Fria, né, pessoal? Mais adiante, a questão do parlamentarismo, que já falei para vocês, dá uma olhadinha aqui. E aqui você vê, né, João Goulart com Tancredo Neves, né? Vocês sabem que Tancredo Neves chegou a ser presidente do Brasil momentaneamente, mas porém, né, ele vem a falecer, né? Teve uns problemas, teve que ser operado às pressas, aí quem assumiu foi José Sarney. Uns dizem que ele morreu, outros dizem que ele foi morto. Então, é uma polêmica, é uma história polêmica. Então, tá aí João Goulart e Tancredo Neves, né? Tancredo Neves, que era o primeiro-ministro ali, né? Tá bom? Vamos lá, gente, mais adiante. Bom, aqui é o seguinte, veja bem. As possibilidades de ação de Jango durante o período parlamentar ficaram bastante neutralizadas, não é? Nesse período, destaca-se apenas a aprovação da Lei de Remessas e Lucros de 1962. Essa lei impedia que empresas estrangeiras enviassem mais de 10% de seus lucros para fora do país. Olha aí. Então, claro que esse capital estrangeiro, essas empresas, também não era de interesse delas ter um presidente que limitava, né, proibia que esse capital que estava sendo produzido ali fosse para fora, fosse para o exterior. Apenas 10%. Também elas vão tramar a queda do presidente. Tá certo? Mais adiante. A assinatura, né, que ele faz da Lei de Remessas dos Lucros. O que mais? Sim, o plano trienal, né? A gente já falou sobre isso, vocês podem dar uma lidinha. O tempo é muito curto, assim, tal. A gente vai mais para a próxima tela. As famosas reformas de base, né? Principalmente na agricultura, né, pessoal? A reforma agrária que pesou muito e para a queda do Jango, certo? O que mais adiante? Bom, as famosas reformas de base que ele pretendia, vamos ver aqui. Já era um programa de reformas mais extenso e estabelecia um programa de reformas em diferentes áreas do Brasil, para promover mudanças profundas no Brasil a longo prazo. As reformas de base propunham reforma bancária, eleitoral, educacional, urbana, fiscal, tributária e agrária. Veja só, era muita coisa. Entre todas essas, a que teve o debate mais extenso no meio político do Brasil foi a reforma agrária. A proposta do governo era que as propriedades maiores de 500 hectares e que não fossem utilizadas deveriam ser desapropriadas para realizar a reforma agrária. Houve, no entanto, um entrave durante os debates dessa reforma. Por isso, o projeto não foi aprovado e contribuiu para o desgaste e enfraquecimento da base de apoio de João Goulart. Mais adiante. Jornais da época falam sobre essa polêmica, né? O que é que temos mais, além dessas manchetes? Sim, pessoal, era do interesse americano que não acontecesse, ficasse
aqui um governo instável, um governo incerto, que poderia se tornar uma nova Cuba, né? O Brasil se tornar uma nova Cuba. E para isso não acontecer, eles agiram rapidinho, né? A influência americana, com certeza, contribuiu para a queda do governo Jango. Mais adiante, o famoso comício na Central do Brasil, né? A tentativa de trazer a população para apoiar seu governo. Mais adiante, aí você tem a revolta dos sargentos, um episódio que aconteceu também no governo João Goulart. Vamos dar uma lida aqui nesse material. O tempo urge, tem muito conteúdo ainda. E o que é que temos mais adiante agora, pessoal? Manchete falando da questão da revolta dos sargentos. Veja bem, pessoal, nesse cenário, né, o que é que vemos aqui? Um cenário político radicalizado que possuía grupos e instituições organizadas secretamente para derrubar o presidente. É óbvio que haveria uma resposta e ela veio poucos dias depois. No dia 19 de março de 64, foi realizada em São Paulo a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, que mobilizou 500 mil pessoas contra o governo João Goulart e a suposta ameaça comunista que rodava o país. Tá certo? Então, gente, é aquela coisa, né? Ou direita ou esquerda. Não pode ser mono. Foi o que aconteceu. O Jânio caiu fora. Tinha que tomar uma atitude, né? E ele queria se mostrar sem influência nenhuma, sem influência política de nenhum desses setores aí. Veja bem, essa marcha aí foi encabeçada por Magalhães Pinto, foi apoiada por Magalhães Pinto, governador de São Paulo, de Minas Gerais, foram até o Rio de Janeiro, não houve resistência do governo, aquela coisa toda. E a coisa foi desenvolvendo de uma forma tal que houve o golpe militar. Mais adiante. E o grande opositor na época, Carlos Lacerda, que era governador do Rio de Janeiro, assim como ele foi um grande opositor de Getúlio, né? Em aulas passadas a gente já viu isso, na aula passada, o presidente Carlos Lacerda, defensor do capital internacional, a influência estrangeira aqui no Brasil, né? Não sei se ele estava recebendo para isso, porém, né? Vamos lá, mais adiante. Mais algum conteúdo extra que vocês podem ter. Seguinte. E aí, fotos do exílio de João Goulart, certo? Ele agora já no Uruguai, né? Teve que se afastar do Brasil, isso tudo. E aí, vamos ficar por aqui, né? Tem mais alguma coisa? As fontes e atividades do livro para a gente realizar, certo? Então, vamos interagir, vamos se comunicar e eu quero saber a opinião de vocês, dicas, tá certo? Até mais. Um abraço, ficamos por aí.